Oi, deixa eu te falar um pouco sobre o livro que você está comprando. Esse e-book, A Origem da Minha Angústia, eu escrevi pensando justamente na minha história e no decorrer de como eu descobri que isso estava afetando a minha vida. Deixa eu falar um pouco para ti sobre mim, tá? Dividir agora contigo algo pessoal. Aos meus 18 anos, eu perdi o meu pai e eu fui morar só. Minha mãe precisou se ausentar porque ela não conseguia viver o luto, ela sentiu muita ausência do meu pai. Então ela foi para outra cidade, ela foi para outro estado, na verdade, e eu com 18 anos fui morar só. Eu sou o mais novo, meus irmãos todos já estavam casados, já tinham suas vidas, e eu estava em busca de iniciar a minha. Contudo, aos 18 anos, tive que aprender a cozinhar, a lavar, a fazer tudo só. E nesse processo de aprendizagem, eu também tive que estudar e procurar uma profissão para mim. E eu tentei várias faculdades, eu busquei fazer vários, na minha época era vestibular, não era Enem, e tentei vários cursos, não conseguia fazer nenhum. Eu sempre tentava e não conseguia, não atingia. Eu não entendia o porquê. Eu simplesmente esforçava, e atrás de esforço eu não conseguia. Até que um dia um colega veio e me incentivou muito. Um colega que estudou comigo, me conhecia muito, desde garoto, nós passamos a nossa infância juntos. Praticava os esportes e ele chegou para mim: Daniel, você vai fazer informática, porque você é bom nisso. E eu dizia, naquela altura eu já tinha desistido. E ele disse: não, você vai. E ele me inscreveu, ele me colocou, ele foi me buscar em casa, me levou e eu fiz o vestibular. Com todo o incentivo dele eu acabei passando. Nem eu mesmo acreditei, passei em quinto lugar. Mas era informática. E eu fui estudar algo que eu não tinha interesse em fazer, mas que eu fui levado a fazer. E estudei informática por muitos anos. E ao longo desses estudos todos, eu sempre me deparava com situações onde pessoas chegavam e conversavam comigo e desabafavam. Simplesmente as pessoas contavam a vida delas para mim. E eu ficava muito satisfeito, porque eu conseguia ajudar alguém, motivar alguém, e aquilo me trazia uma felicidade interna, um poder de se sentir bem em estar ajudando o outro. Aquilo me trazia uma satisfação enorme. Muito mais do que a informática. Na época o curso chamava processamento de dados, hoje chama sistema de informações. E nessa descoberta dos outros se aproximarem de mim para me contar as suas histórias, eu descobri que eu tinha vocação para aquilo. E um dia, navegando na internet, aí como você está fazendo, me deparei com um anúncio de, de uma pessoa dizendo: você é alguém que escuta os outros, que os outros procuram para conversar, para desabafar? Sua profissão é terapeuta, venha fazer um curso comigo. E aquilo chamou minha atenção, e eu fui fazer aquele curso de terapeuta, me apaixonei pela área, e não parei mais de estudar. E fui me aprofundando, descobrindo novas pessoas, novas terapias, novas vertentes. Eu estudei RG, hipnoterapia, psicanálise, a neurociência, e teve uma coisa que eu percebi, que todas elas apontam numa direção. Todas elas apontam para a nossa infância, que a gente tem um desenvolver na nossa infância que molda a nossa personalidade, o nosso caráter. E que ele gera nossas crenças, que faz com que a gente acredite naquilo que a gente é capaz de fazer. E foi aí que eu descobri por que no passado eu tentava e não conseguia. Ora, meu pai foi uma pessoa sensacional, espetacular. Dentro das limitações dele, ele fez tudo o que ele pôde por nós. Mas ele também não teve pai. Dentro das limitações dele, ele fazia tudo o que podia por nós. Mas ele não teve pai, ele não teve uma figura masculina
que o ajudasse a interpretar e o ensinasse como ser. Então ele fazia o que ele podia fazer dentro do melhor que ele podia, que ele acreditava que fosse o certo. Só que na minha época, apanhar era normal, ouvir palavras fortes e rígidas era convencional. E era normal. Então, quantas vezes eu ouvi que você não vai ser ninguém, você não vai conseguir ter profissão, você é preguiçoso, você não estuda. E quantas vezes eu não apanhei porque eu não tirei uma nota boa, ou porque eu não quis ir para a escola. Sabe, eu era uma criança que, desde garoto, eu usava óculos, aparelho, era magricela, então eu era alvo do que hoje se chama bullying. Mas naquela minha época era normal, era cada um por si, todo mundo se defendia, brigava, no outro dia estava todo mundo bem. Só que hoje a gente tem conhecimento que isso faz mal, que isso prejudica. E nós temos cuidado com nossas crianças, porque nós sabemos o qual prejudicial isso é. E ele não entendia o que eu estava passando e simplesmente me acusava, como se eu não tivesse conseguindo ir bem na escola porque eu simplesmente não queria. E usava palavras fortes. Então, aquela medida, aquela altura da minha vida, aos 18 anos, né, quando eu estava buscando a minha vida adulta, eu já estava sem pai, ele já havia falecido, minha mãe estava ausente, e eu estava descobrindo como viver praticamente só. E eu agradeço muito o que ele fez, porque ele conseguiu moldar o meu caráter. Porque àquela altura eu estava com a conta bancária da minha mãe, né, recebendo a pensão que ele havia deixado, morando em um apartamento, sozinho, com um carro, 2 carros na garagem, um apartamento sozinho só para mim, e com dinheiro na conta. Com 18 anos de idade, eu imagino que eu poderia estar fazendo. Mas não, eu estava tentando fazer vestibular, estudando, fazendo faculdade. Então isso é prova de que ele me deu um caráter. Mas também a falha que eu tive, a dificuldade que eu tive em lograr êxito, também foi parte disso, porque eu recebi muitas palavras duras que ficaram presas em minhas crenças e me faziam com que eu me auto-sabotasse. E eu não entendi aquilo. E depois que eu aprendi, o que eu aprendi foi que eu descobri de onde veio. E aí eu pude me alinhar. E pude começar a fazer coisas que eu nem imaginava ser capaz de fazer. Então o objetivo desse livro é mostrar para você o que eu demorei para descobrir. O que eu precisei estudar bastante para descobrir. É uma coisa tão lógica, tão óbvia, que quando você lê e você entende, dá um estalo tão grande na sua mente, uma virada de chave sensacional. E eu te convido a comprar esse e-book e a lê-lo. Isso vai abrir a tua mente, vai te guiar no destino e no caminho que você tanto almeja alcançar.